O Supremo Tribunal Federal confirmou hoje a decisão individual tomada em nome da Corte pelo ministro Gilmar Mendes e proibiu condução coercitiva, que é a obrigatoriedade de um investigado ou denunciado ir depor. A medida estava suspensa em todo o país desde dezembro do ano passado, por decisão provisória do próprio ministro Gilmar Mendes. Agora, por 6 votos a 5, o Supremo julgou que levar alguém contra a vontade para depor é inconstitucional. Ao retomar o julgamento, o placar estava em 4-2 pela legalidade das conduções coercitivas. O primeiro a votar foi o ministro Dias Toffoli. Ele afirmou que nenhum juiz tem o direito de obrigar o suspeito a depor e votou pela ilegalidade. Qual a razão para conduzi-lo coercitivamente para prestar depoimento se o imputado goza do privilégio contra a autoincriminação? Não existe previsão legal para a condução coercitiva. Não existe. E não é isso que está escrito no artigo 260 do Código de Processo Penal. O voto do ministro Ricardo Lewandowski empatou o placar em 4-4. Ele também entende que ninguém pode ser constrangido ou obrigado a produzir provas contra si. Deve-se asseverar que o ônus da prova compete sempre a quem acusa e que o círculo de proteção em torno da pessoa do réu deve ser preservado como garantia de todos e não apenas daquele que circunstancialmente é alvo da acusação. O placar virou no voto do ministro Marco Aurélio Mello. Ele votou pela ilegalidade das conduções coercitivas e disse que a vontade de produzir mudanças no país não pode infringir direitos individuais. A legislação não se aplica tão somente considerado o denominado crime do colarinho branco. Não são apenas esses que são conduzidos. Não podemos partir como quer para o justiçamento, sob pena de ter-se a Babel, sob pena de não ter-se mais segurança jurídica, vivendo a sociedade a sobressaltos. O 6º voto pela ilegalidade das conduções foi do decano, ministro Celso de Mello. Ele lembrou que o direito ao silêncio está previsto na Constituição. Se revela inadmissível, sob perspectiva constitucional, a possibilidade de condução coercitiva do investigado, do suspeito, do indiciado ou do réu, especialmente se analisar a questão sob a égide da própria garantia do devido processo penal, inclusive da prerrogativa contra a autoincriminação, que é muito mais ampla do que o direito ao silêncio. A ministra Carmen Lúcia votou pela legalidade da medida. Admitiu que há exageros no uso de conduções coercitivas, mas que isso não é motivo para proibi-las. A condução coercitiva, na forma interpretada, aplicada e praticada nos termos da lei, a meu ver, não contraria por si só direitos fundamentais. Por 6 votos a 5, o plenário do Supremo confirmou a ilegalidade da condução coercitiva. Prevaleceu a posição do relator, o ministro Gilmar Mendes, que entende que a medida interfere no direito de locomoção, na liberdade e na dignidade do cidadão e fere o direito de não se produzir provas contra si. As conduções coercitivas estavam suspensas temporariamente desde dezembro do ano passado, depois de uma liminar do ministro Gilmar Mendes. Com a decisão de agora, não se pode mais colocar em prática a condução coercitiva. Quer dizer, uma pessoa não pode ser levada para prestar um depoimento. Ao anunciar este resultado, a presidente do Supremo, ministra Carmen Lúcia, disse que as informações dadas até aqui por quem foi levado por uma condução coercitiva até uma delegacia têm validade, mas que os juízes que desrespeitarem esta proibição daqui para frente podem ser punidos, tanto na área civil quanto penal.